descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, a vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, primeiro recadinho, vamos desligar os celulares, porque como eu sempre brinco, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, combinado? A nossa Casa de Paz e Amor, né, informa que domingo agora, dia 28, né, nós teremos a palestra, nossa palestra de aniversário. São quantos? 61 anos. É, brincadeira, hein? E a nossa palestra de aniversário vai ser aqui no Salão Nobre, no domingo, às 9 horas da manhã. Vai ser a Rosângela Donadil, é uma trabalhadora aqui da casa, uma excelente pessoa, que tem uma oratória, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado, vai ser muito legal. Quem puder vir, domingo, 9 horas. A nossa casa informa também que o Encontro Amigo, que é o grupo de apoio aos enlutados, esse grupo é para quem perdeu entes queridos. Então, se você perdeu um ente querido, ou tem algum conhecido que perdeu, que por mais que a gente conheça a doutrina, que sabe que a vida continua, tudo que a gente sabe, mas quando a gente perde um ente querido, a gente sofre. E esse grupo é justamente para se ajudar. E ele terá reuniões todas as quartas-feiras, pelo horário, pelo Zoom, das 20 às 21h15. E presencialmente, nas quartas-feiras também, das 2 às 3 da tarde. Então, se quer vir presencialmente, na quarta-feira à tarde, das 2 às 3. Ah, não posso vir presencialmente? Posso assistir pela plataforma Zoom, e aí é só entrar em contato com a nossa livraria, que eles passam direitinho
o ID e a senha da reunião. Tá bom? A nossa casa também, vocês viram, acho que a maioria viu, um vídeo, né? Nós teremos aqui a partir agora de fevereiro o nosso curso Principiante Espírita. Então ele vai começar no dia 3 de fevereiro, que é um sábado, vai ter aulas, opção aos sábados, às terças-feiras, às quartas-feiras e às quintas-feiras. E aí nós temos vários horários. Então, quem quiser conhecer os horários, só entrar em contato na nossa livraria, que aí eles passam os horários, os dias, tudo certinho. O curso Principiante Espírita é para aquela pessoa que quer conhecer a fundo a doutrina espírita. Então, desde o começo, como começou a doutrina, mesas girantes, até os dias de hoje a parte mediúnica, que é muito importante, porque, como disse no vídeo, o conhecimento te libertará. Isso muda as nossas vidas. É um curso de 4 anos, uma vez por semana, e além do aprendizado, a gente faz muitos amigos. Então, quem quer conhecer profundamente a doutrina, é o curso Principiante Espírita. Ah, Jefferson, mas 4 anos é muito. Queria ter uma ideia rápida de como é, para saber, depois eu faço. Aí a casa criou o curso, o ciclo básico de Espiritismo, que são de 4 meses, é onde a gente tem um apanhado bem rápido do que é a doutrina espírita, mas que dá para ter uma ideia. Opa, gostei dessa filosofia, ciência, religião que é a doutrina espírita. E aí faz os 4 meses e depois faz o Principiante Espírita. O ciclo básico vai começar em março. Aí entra em contato também na livraria, que eles passam direitinho dias, horários, tudo certinho. Tá bom? E como ninguém é de ferro, nós somos encarnados de carne e osso, né? Hoje é sexta-feira, né? É o dia que, a partir de amanhã, nós teremos aqui a nossa equipe de voluntários fazendo torta caseira de pernil. Então, amanhã, sábado, a partir das 15 horas, quem quiser pode passar aqui para retirar. No domingo, das 9 às 11 horas. Então, com certeza estará uma delícia, né? Amanhã à tarde, vamos dar um jeitinho de passar aqui para pegar, né? Então, temos no sábado à tarde e domingo de manhã, torta caseira de pernil. Com certeza estará uma delícia. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida Marcinha. Bem atrás fica difícil, né? Esse tamanho. Trabalhadora aqui no nosso grupo de sexta-feira, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial. A Marcinha faz a palestra e depois a Tânia as vibrações gerais, vibração do passe, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, Vida Simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa, então, para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desce ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis, imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influenciando sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. E assim, nesta paz, nessa serenidade, vamos nos ligando com a espiritualidade aqui presente e rogando que envolvam a nossa querida Marcinha com sua luz, para que ela passe para nós todos os ensinamentos que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos, absorvê-los e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite para falar de Jesus. Que oportunidade, né? Tão maravilhosa. Não só falar, mas refletirmos juntos sobre sua fala, sobre os seus ensinamentos. Obrigada. Então, assim, hoje eu quis trazer esse tema que está no capítulo 2, foi trazido por Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Mas que momento foi esse? Então estava Jesus naquele momento que antecedeu a sua crucificação. Então ele foi preso e foi levado às lideranças do Sinédrio, interrogado pelos sacerdotes judeus. Mas aconteceu o seguinte: ali o Sinédrio representava os três poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário. Mas nesse momento, os sacerdotes judeus do Sinédrio não tinham competência para julgar Jesus. Porque essa região, a Judéia, em Jerusalém, estava sob o domínio do Império Romano. Então ele foi levado ao pretório, à casa do governador Pôncio Pilatos, mais especificamente na chamada Torre Antônia. Então, assim, tem essa fala, né? Pilatos interrogando Jesus. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Aí a gente vai procurar, né, o significado de rei. Indivíduo mais notável entre os outros da sua classe, em determinada atividade. É quem governa, quem conduz, quem guia, quem lidera. E Jesus é e sempre será o governador do planeta Terra. Mas aqui Jesus está sendo acusado, né? A acusação é de que ele teria pretensões de ser rei.
Então, um injusto, né, processo de julgamento e condenação. Mas Jesus, ele entendia plenamente a limitação de percepção e visão dos homens. Ele acaba até relativizando essa resposta, né? Desconstruindo um pouco esse conceito de rei, de reinado. Tanto que vocês viram a mensagem lida, né, pelo Jefferson, né? O que representa essa realeza de Jesus? Ele não nega a sua realeza. Essa sua realeza nascida do seu mérito pessoal. Mas ele responde que o seu reino não é deste mundo. Né? Então, o título de rei não implica em reinado. O seu reino não era restrito a um lugar físico. Seu reino era algo além e maior do que um reino terreno. A realeza terrena, ela termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Aí Jesus continua, né, com esse interrogatório, e muito interessante quando ele diz assim: mas por agora o meu reino não é daqui. Então, colocando para a gente, falando para a gente de algo maior, né? Não é agora, mas já foi e vai ser. Então, nós já pensamos de um mundo melhor, de um mundo regenerado, de um mundo onde o seu reino de paz, amor, de fraternidade. Disse-lhe Pilatos então: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, essa fala foi trazida no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Então, dessa verdade, até para essa verdade, Jesus não pôde falar as grandes verdades, porque naquele momento, aquelas pessoas não estavam preparadas, não é? Ele diz, inclusive, que o Evangelho traz, uma mensagem de Kardec, que essa verdade ofuscaria, né, uma luz muito intensa, e as pessoas não estavam preparadas naquele momento. Então a gente sente o seguinte, que a sua realeza é verdadeiramente de cunho espiritual. O sentido figurado do reino e realeza, presentes na fala do Cristo, não se vinculam a conquistas materiais, tronos, joias, terras, posições, né, de lideranças, de poder. A realeza a qual ele se refere está na posse dos valores espirituais, da nobreza da alma, dos tesouros do coração. Um reino de paz, amor e fraternidade. Um reino de conquistas espirituais. E aí, Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, já se referindo diretamente, que Jesus fala, sim, da vida futura, como uma meta que se destina à humanidade, devendo ser o objeto das principais ocupações do homem na Terra. Então, assim, né, Jesus, ele já sabia, e da forma com que ele falava, da vida terrena é passageira, então a transitoriedade da nossa existência. Vamos carregar nossos feitos, positivos ou não, ao retornarmos ao mundo espiritual. É a compreensão da continuidade após a morte. Assim, sua fala está voltada para a vida futura, para o ser espiritual que somos todos nós, e na aquisição dos valores espirituais. Entendendo também que após desencarnarmos, deixarmos o corpo físico, nós continuamos a servir, a trabalhar, a aprender, a estudar na nossa vida no plano espiritual, naquele período que nós conhecemos e chamamos de erraticidade. O período que vai de um momento de uma encarnação até reencarnarmos novamente. Então, isso é contínuo. O nosso crescimento, a nossa evolução, ela é contínua.
Então, embora ele nunca tenha negado também, Jesus nunca negou as nossas necessidades da vida material, os nossos desafios da vida terrena, as nossas responsabilidades naturais do mundo. Ele nos convida a aprofundar nosso entendimento a respeito da nossa própria vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, são quase todos os capítulos falando sobre o que Jesus vai dizendo para nós, como, por exemplo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, quando ele fala, dai a César o que é de César, né? Ele afirma aqui que a gente tem que viver diante dos nossos deveres perante a sociedade e executar o que a gente deve executar enquanto aqui encarnados. Também quando ele fala dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, aqueles que têm sede e fome de justiça, enfim, em todos os momentos, ele vai nos convidando. Mas são atitudes que a gente tem aqui e agora, né? Nós temos que viver a nossa vida, sim, a nossa vida material. Nós temos as nossas... de conquistar conquistas materiais, né? Isso faz parte também da nossa evolução, faz parte do nosso progresso e do progresso da humanidade. Podemos fazer ainda outras reflexões, quando ele diz para a gente também no Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo, não é? Temos que nos reconciliar agora, o momento é agora, de nos aproximarmos, de perdoarmos. Então, assim, a gente vê que toda a oportunidade de evolução está aqui, na Terra, nesse educandário para nós, nessa escola. Então, temos que aproveitar a oportunidade desta encarnação. Aí, num outro tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, vai vir as mensagens sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Essa fé, a convicção, a certeza, tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o seu ponto de vista pelo qual ele vai encarar a vida terrena. É claro, né, a gente pensando nessa construção que é pouco a pouco e que a gente necessita de sempre melhorar e de buscar, né? Porque se a gente não acreditasse nisso, tudo encerrasse aqui, seria uma forma muito dura também para todos nós. Então, o objetivo maior é que nos esforçamos para conquistar as virtudes, né? E esse nosso coração vai se encher de tesouros tão importantes. Enriquecimento, né? O engrandecimento do espírito. E como ele mesmo nos ensinou, Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará igualmente o nosso coração. Jesus leciona a imortalidade em cada ensino, em cada conselho, em cada parábola que nós encontramos nos evangelhos. E o grande desafio para cada um de nós vai estar em construirmos essa compreensão sobre a imortalidade. E aí nós temos o Espiritismo, essa doutrina que é luz, que vem como a terceira revelação, depois de Moisés, Jesus, o Espiritismo, dizendo para nós que a vida futura é uma realidade demonstrada pelos fatos, porque assim Allan Kardec o fez na sua codificação. Mas Deus não condena os gozos terrestres. Quer dizer, a gente tem que pensar no abuso deles, né? Mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. A gente tem que pensar no equilíbrio. E contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo, né? Se referindo, porque naquele momento, né, era muito, muito mais materializado em tudo, em tudo. Tanto que a fala de Jesus chama muita atenção dele ser um revolucionário, porque ele vai buscar mesmo na essência, nos sentimentos. E ali era só a base de eu troco com isso e com aquilo as questões materiais. Não é?
analisemos os porquês daquilo que nos sucede, sejam as dores, os reveses, as dificuldades, ou mesmo as alegrias e conquistas. Nós vamos entendendo melhor, né, quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos. Veremos que o seu olhar, esse olhar de Jesus, transcende o momentâneo, o imediato, né? Porque tudo que a gente vai viver nessa encarnação, mesmo o sofrimento, a dor, a gente vai crescer. São oportunidades para a gente crescer, para a gente melhorar, para ter um outro olhar, para respeitar mais o nosso próprio e a nós mesmos. Ter esse respeito conosco. Por isso aprendemos a agir de uma forma mais correta. Se a cada situação que nos alcança, procurarmos considerá-la como oportunidade de aprendizado, mudaremos as nossas ações. E a partir disso, veremos a cada dia chances maiores para irmos assim construindo o reino de Deus em nós. E como Jesus falou desse reino, né? Em todas as suas mensagens, em todos os seus ensinamentos, instaurar em nós esse reino de Deus. Aí eu quis trazer, né, essa mensagem de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, nesse livro Algo Mais. Emmanuel, que em sua encarnação como Públio Lentulus, esteve também com Pilatos, nessa situação desse interrogatório com Jesus, e o que fariam, né? E ele, de muitas encarnações, foi tendo seu aprendizado, porque ali naquele momento, ele ainda era um homem muito orgulhoso, né? E realmente, depois de muitas encarnações, quem tiver a oportunidade de ler, há 2000 anos, 50 anos depois, vai ver essa trajetória desse espírito de uma maneira que a gente vai entendendo que realmente é passo a passo, que é com esforço muito grande, nosso esforço próprio, na nossa autotransformação. E essa mensagem, ela diz assim: cada noite, habitualmente, agradeces a Deus por mais um dia, e quase sempre refletes no amanhã. De quais ingredientes se nos formará o futuro? Embora em muitas ocasiões os homens a procurem, no lado externo da existência, a resposta está sempre em nós mesmos. Basta que a gente tente procurar, né, um olhar, buscar. Nós temos que buscar constantemente essa ajuda das mais diversas formas para a gente poder entender que essa resposta está em nós. Até pelo nosso próprio autoconhecimento, que a gente muitas vezes não faz, né? Tem dificuldade, todos nós temos. Mas nós temos também muitas ferramentas para isso. A primeira delas é a oração, né? Quando oramos, as nossas percepções se abrem, se ampliam. A gente sente que a gente abre para essa conexão com o plano maior. E aí, à medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho em formação para o alto, em nos reportando ao progresso do espírito. Diariamente edificamos em nós e por fora de nós a cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Depende muito de nós. Em vista disso, se nos propomos a encontrar um amanhã melhor, cogitemos disso hoje. Comecemos avaliando a importância de compreender e servir. Esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todos os dias. Todos somos capazes de amar. Temos esse amor de Jesus em nós, esse amor incondicional, que podemos praticar a todo momento, a todo instante. É só olharmos à nossa volta e em nós mesmos. Vamos praticar esse amor. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer por nós mesmos. Entendamos que os nossos problemas
não são maiores do que muitas das dificuldades que afligem os nossos semelhantes. A gente sempre acha que o nosso problema é maior, né? Mas não é. Melhoremos a nós próprios, a fim de que as nossas experiências se elevem. Vejamos em cada criatura um mundo à parte, e por isso aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou grandeza. Busquemos o trabalho constante no bem de todos, por ação capaz de impulsionar-nos para diante, livrando-nos das fixações pessoais e grades de sombra. E atentos o valor do tempo, o tempo, né? Como a gente precisa aproveitar o tempo de forma melhor. Avancemos, sem nos marginalizarmos nas perturbações das horas vazias, né? A gente tem sempre como ocupar essas horas. Até trazendo sobre a vida simples, né? Da mensagem do Vigiar e Orar, né? O irmão José falando para nós que a gente pode resgatar, né? O ser, não só o ter, né? A gente fica muito ainda assim envolto disso, né? E faz uma sequência de uma agenda diária que não abre um tempinho, né? Para aquele encontro de família, para pelo menos uma refeição, né? Aquele cafezinho com uma amiga, com um amigo que precisa conversar com a gente, falar com uma pessoa, ligar ou mandar mensagem. Hoje está tudo tão rápido, está tudo tão mais fácil, né? Então vamos pensar nesse sentido, de não deixar as horas vazias. O nosso futuro está sendo articulado nesse instante por nós mesmos. Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque o amanhã, para nós, será sempre o nosso hoje passado a limpo. E que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós. Muito obrigada. Vamos agradecendo a nossa Marcinha, né? E vamos iniciando a segunda parte do nosso trabalho. Obrigada. Que nesse instante vamos fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. Vamos nos observar como estamos sentados nesses bancos, desde a planta dos pés, nossas pernas, nossos braços, nossas mãos descansando sobre nossas pernas, sentindo o espaldar do banco, como se olhássemos o horizonte. Vamos inspirar profundamente, trazendo paz que vige nesse momento entre nós. O ambiente que foi preparado pela espiritualidade amiga para que aqui chegássemos e nos sentíssemos como num colo de mãe, acolhidos, amparados, socorridos. Depois a leitura do Evangelho, as boas palavras que a Marcinha nos relembrou, que nos convida nesse momento a abrir o nosso coração. Como ela disse, às vezes pensamos que as nossas dores são as maiores. De certa forma são, mas existem pessoas que hoje não tiveram um prato de comida, um copo de água limpa para beber. Muitos foram sacrificados em guerras. Em nome da lei, muitos acabaram por partir. Os hospitais estão abarrotados. Bem se diz que as paredes dos hospitais recebem orações muito maiores e profundas do que nos templos religiosos.
É o nosso momento mais frágil. Portanto, vibremos. À medida que vamos lembrando destas criaturas, vamos vê-las saudáveis, vivas, alegres, amorosas, receptivas. Que nesse momento haja paz no mundo. Vamos orar todos, todo dia inclusive, para os nossos governantes, para que haja paz. Lembrando que a nossa paz particular, nós para conosco, vai influenciar a paz no mundo. E assim, vamos pedindo para a nossa família, representando todas as famílias que existem, das menores às maiores, das mais pobres às mais ricas. Todos nós queremos uma única coisa: sermos amados, aceitos. E agora, vamos mentalizar que a família possa ser um lar que acolhe, que orienta, que faz com que nós possamos apreender coisas quando aqui chegamos e somos recepcionados numa família. E se você já recepcionou outros espíritos na condição de familiar, procure fazer o seu melhor. Porque se a família vai bem, o mundo vai bem. Assim, vamos pedir por nós mesmos, para que sejamos perseverantes no bem, para que olhemos e tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não só pensarmos em nós, mas no coletivo. E possamos fazer pequeninas coisas, pequenos atos, que vão fazer a diferença para alguém que está perto de você. E à medida que beneficiamos, seremos amplamente beneficiados. Assim, estamos preparados para o tratamento espiritual que viemos buscar. O médium se preparou e amorosamente está à sua disposição. Continue de olhos fechados, concentrado na recepção dessas energias que você veio buscar. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm da espiritualidade maior e vem nos alcançar, primeiramente no nosso corpo espiritual, na nossa alma, e pela proximidade com o corpo físico, traz o benefício que precisamos no nosso corpo. Assim, juntos, vamos unidos nos concentrarmos numa luz branca como um foco de luz belíssimo, que vem das esferas superiores e agradavelmente nos envolve, transmitindo-nos do que precisamos. Chega e é absorvido pelo topo da nossa cabeça, vai escorregando pelo nosso corpo, principalmente pelo nosso sistema nervoso central, tão importante, o nosso cérebro, escorregando pela nuca, pela medula, por todos os pares de nervos que daí saem, ramificando por todo o nosso corpo, como se fossem condutos que trazem a luz que estamos recebendo, levando ao nosso corpo como um todo o benefício de que precisamos. Mas não é só. A altura da nossa testa
Vamos mentalizar como um solzinho dourado, que é agradavelmente quente, que vai queimar os nossos pensamentos, transformando-os em pensamentos positivos, renovando, portanto, a nossa maneira de ver e olhar o mundo. Somos o que pensamos. Atraímos para nós o bem ou o mal, a depender dos nossos pensamentos. Que não nos esqueçamos disso. Essa luz aí continuará conosco, porque agora à altura da nossa garganta, uma luz azul prateada, belíssima, vai envolver as nossas glândulas tireoide e paratireoides, à altura do nosso pescoço. Também temos o aparelho fonador, onde nós nos distinguimos do restante da criação, porque podemos falar, podemos orientar, que a nossa fala seja sempre superior, compreensiva, acolhedora, amiga. Essa luz vai ficar por aí, agindo em nós. Porque agora a nossa atenção vai para o nosso coração, região cardiorrespiratória, onde os batimentos cardíacos recebem um róseo e vai esparramando pela corrente sanguínea energias de que precisamos, beneficiando os pulmões, fazendo com que tenhamos uma cota de saúde. Na sequência, a altura do nosso gástrico, beneficiando o estômago e todos os outros órgãos, um verde esmeralda, belíssimo, brilhante, que vai nos proteger e retirar energias negativas, deixando o equilíbrio não só para o estômago, para os intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores. Todo o nosso corpo recebe saúde, equilíbrio. E se alguém lhe pediu uma vibração, ou você sabe de alguém que precisa da sua convivência, direcione agora todas essas luzes, de maneira que possamos também ajudar alguém que sabemos que necessita tanto. Que nesse instante, como eternos pedintes, vamos pedir aos espíritos da espiritualidade maior, técnicos de laboratórios espirituais, que venham fluidificar nossas águas, seja aqui presencial, seja onde estivermos, que essas águas possam receber o medicamento e deve ser absorvida individualmente de um vasilhame único para você, para que faça uso de medicamentos que o médico lhe recomenda com essa água, de maneira a dar um plus a mais na ação do medicamento. A água fluidificada é um excelente elemento para nós, mas nós sabemos que não dispensa a atenção médica para cuidar dos nossos corpos físicos. Agradecidos que estamos, porque estivemos aqui abençoados, que possamos manter esse mesmo pensamento durante toda a semana. E lá fora, que é o viver e conviver, onde somos testados, onde podemos agir. Se fraquejarmos,
Lembremos-nos desse momento. Busquemos energias renovadoras, com certeza. Automaticamente estaremos reconectados a esse tratamento. Faça evangelho no lar, ore ao deitar e ao levantar, proteja-se e serás mais feliz. Juntos, mentalizando Jesus de braços abertos, iluminado, amigo que é, nosso irmão mais velho, nos abraça com todo carinho e com ele nós vamos dizendo: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação, antes livra-nos da prática do mal. Hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Um bom retorno ao lar. E eu tenho um convite. Quem não assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, façam. Aqui no Boulevard, no Anália Franco, várias salas. Ontem foi início, tudo lotado. Maravilhoso filme, vale a pena convidar a família. E para um cineminha que tá frio, bom, né? Bom fim de semana, um beijo no coração de todos. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.